O tema da aula de hoje é juros. Então, juros é uma remuneração de um capital aplicado durante determinado período. Então, essa é a definição de juros. Juros é uma remuneração de um capital aplicado em determinado período. Se é você que está deixando o seu capital com alguém, você recebe os juros. Se você está pegando o capital de alguém, você paga o valor dos juros. Importante, não se paga juros sobre o valor da entrada. Por que não? Pelo próprio conceito de juros. Se eu já paguei, eu estou pagando juros da entrada como se eu já te dei o capital. Então, se a gente tiver um capital de 100, uma entrada de 50, uma prestação de 50, não é obrigatório incidir juros, mas se incidir, os juros é referente à parcela que você não pagou na hora do ato da compra. O que foi pago no ato da compra não pode ter remuneração. E uma outra observação é que, se o capital sofrer um desconto, esse passa a ser o valor do capital. Então, um capital após desconto, esse valor passa a ser o capital. O que eu quis dizer com isso? Se eu coloco um capital de R$100, aí tá lá na loja, uma calça vem à vista R$100 ou 10% de desconto. 10% de 100, 10 sobre 100 vezes 100, corto 100 com 100 vai dar R$10. Então, o valor que eu pagar a mais não é em cima de R$100 porque eu dividi. É qualquer valor pago acima de R$90. Por quê? Porque o valor do produto passou a ser 90, o valor com desconto. Então, 100 com desconto de 10, o valor passa a ser R$90. E qualquer valor que eu pagar acima de 90 é os juros que eu estou pagando. Então, juros é uma remuneração de um capital aplicado durante determinado período, não se paga juros sobre o valor da entrada e um capital após desconto, esse valor passa a ser o capital. Então, se eu tenho R$100, se sofrer um desconto de 10, o valor passa a ser 90. Então, toda vez que você vai numa loja, alguém fala que pode te dar um desconto, tudo que você pagar acima do valor que tem com desconto, você está pagando juros. Isso é o conceito de juros. Agora, quais são as formas de capitalização? Ou como que esse dinheiro vai ser remunerado? Ele pode ser remunerado como juros simples. O que significa ser remunerado como juros simples? Significa que você vai ganhar uma remuneração em cima do seu capital, independente do tempo que acontecer. E você não vai ganhar nada dos juros que você ganhou. Então, de novo, se eu tenho um capital de R$100, se eu tenho uma taxa
de 10%. E se eu tenho um tempo de 2 meses, primeira coisa e a mais importante, esses 10% eu também vou ter que ter ao mês. Isso tem que seguir a mesma linha de tempo desse aqui. Se a taxa está ao mês, então você só pode pensar em tempo como meses. Se a taxa está ao ano, você só pode pensar no tempo como ano. Eu não posso trabalhar com 10% ao mês durante 2 anos, tá? Porque se eu colocar aqui 2 anos, eu terei que passar para sua equivalência, 24 meses. Então, não esqueçam isso. Então, voltando aqui que eu falei que seria 2 meses, o que é os juros compostos? Eu tenho um período, que vai ser 1 e 2. Aqui eu tenho os juros, aqui eu tenho o montante. Independente se for juros simples ou juros compostos, o primeiro mês a remuneração é a mesma. É só para N. N é o período, tá? Pode ser T ou N. É só para T maior que 1. Então, se o meu período é 1 e o meu capital era 100, então o que eu vou ter? 10% de 100, é o meu capital. O que vai ser o montante? O 100 que eu tenho mais 10 de juros. No segundo mês vai continuar sendo 10% de 100. Então, aqui deu 110, eu vou ganhar mais 10, em 2 meses eu tenho 120. Para esse tipo de juros, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Juros é igual a CIT. Ou juros, eu prefiro a segunda. Porque aqui você está trabalhando com decimal. Aqui, se ele falar 2%, é só você colocar 2, porque o 100 já está aqui. Você vai trabalhar do jeito que achar mais prático. Então, eu sei que J é os juros, C é o capital, D é o tempo. Essa fórmula só me permite calcular os juros. Se eu precisar do montante, eu tenho que fazer os juros mais o capital. Então, isso aqui nos juros simples. Atenção! Taxa e tempo sempre equivalentes. Então, o que significa? Se a taxa está ao ano, o tempo está ao ano. Se a taxa está ao mês, o tempo está ao mês. Se a taxa está ao dia, está ao dia. O tempo está ao dia. Então, isso é importante. Tanto nos juros simples quanto nos juros compostos. Então, resumindo, juros simples, a capitalização é sobre o capital. Você não ganha nada em cima dos juros. E você tem essa fórmula. Qual que é o próximo? São os juros compostos. Qual que é o conceito dos juros compostos? Vamos colocar a mesma coisa. Você tem um capital de 100 a uma taxa de 10% ao mês, ao tempo de 2 meses. A gente tem aqui o período 1 e 2. Aqui os juros vai ser 10% em cima do capital. Você está começando com R$100. Se você ganhou 10, o seu montante passa a ser 110. Qual que é a diferença? Aqui eu calculo 10% de 100, igual no juros simples.
Agora, para o segundo mês, eu já tenho o quê? 10% de 110. Então, isso aqui vai virar 121. Isso é o juro composto. Esse fator gera riqueza, porque você vai ganhando juros em cima de juros. Para trabalhar esse tipo de juros, a gente vai trabalhar com essa fórmula. Montante, esse não tem que calcular montante separado, já é o fator corrigido. É o seu fator inicial, seu valor inicial, seu capital, multiplicado por um valor de atualização elevado a um tempo. Se você estiver falando de recursos financeiros, banco, empréstimo, é isso aqui. Pode ser usado também como desvalorização, não precisa ser sempre mais, pode ser menos. Por exemplo, um automóvel perdeu seu valor, porque né, ele vai ficando mais velho, ele vai perdendo valor. Então, aí, nesse caso, você trabalharia com isso aqui mesmo, só que você ia descontar. Aqui continua M sendo montante, C capital, T tempo e taxa. Isso aqui tem que estar em tempos equivalentes. Isso. Quem entende esse conceito vai achar muito simples trabalhar com amortização. Por quê? Porque vai te permitir calcular valor presente, que era o que a gente estava trabalhando com capital, e com valor futuro, que é o capital corrigido, é o capital depois do fator de correção. Então, imagina que eu tenho período, vou continuar com I2, aqui eu tenho o valor futuro, aquele que vai incidir uma taxa em cima dele, e aqui eu tenho o valor presente. Para o primeiro período, valor futuro, que seria meu montante, é o valor presente corrigido para um tempo, para um mês, para um tempo qualquer. E o valor futuro para 2 meses vai ser o valor presente para 2 meses. Se eu já quiser o valor presente, ele vai ser o meu valor futuro dividido pela correção, para eu voltar a ter o valor que eu tinha antes de ser corrigido, antes de ser aplicado. Valor futuro para 2. Isso aqui é só consequência de fórmula, tá? Por que consequência de fórmula? Presta atenção. Se o valor presente é o valor futuro vezes isso aqui, eu posso mudar. Vou falar que o valor presente, daquele que eu vou poder calcular agora, o valor futuro. Se isso aqui é um produto, então isso aqui passa dividindo. Então isso aqui é só uma consequência de fórmula. Significa que se você substituir a primeira, você consegue calcular do mesmo jeito. Então, nós vimos juros, conceito de juros, vimos que o juro simples é sobre o capital, vimos que os juros compostos ele incide sobre capital e sobre o rendimento. Vimos também que existe um valor futuro, que é calculado aqui, e que na própria fórmula você consegue calcular o valor presente. Valor futuro e valor presente. Agora eu vou pedir para vocês assistirem a aula, anotar na teoria os pontos que vocês encontraram que foram mais importantes, porque a gente vai usar na resolução de exercícios dos próximos vídeos.